Estamos live no YouTube. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde falamos todas as semanas sobre marketing, negócios e tecnologia. Esta semana os temas são inteligência artificial na ótica do CEO, recomendações, marcos temporais em marketing e, por último, a alquimia da jornada do cliente. Olá, o meu nome é Ricardo Vieira e estou aqui com o Frederico Carvalho. Olá. O Diogo da Silva. Alô. E esta semana, na ausência do Miguel Rão Vieira, está Miguel Rão Vieira. Alô. Não me disseram que esta semana era para virmos de camisa? Pá, não recebi esse memorando. Bom, quem está a ouvir pela primeira vez, podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts, e também temos agora alguns dos nossos episódios no YouTube, onde podem ficar a conhecer-nos. Como sempre, todos os conteúdos e matéria e informação que falamos no nosso episódio é partilhada no nosso site em marketingporidiotas.pt. Bom, antes de passarmos ao nosso episódio, espero que isto esteja certo, e creio que está. Gostaram? DJ Pedras ao vosso serviço, já vão ter pedras. Bom, o nosso patrocinador desta semana é servidoresverdes.pt, que já está online, onde já podem criar o vosso website. E para quem não conhece, servidoresverdes.pt ajuda-vos a passarem para um servidor com energia 100% renovável, certificada, que permite oferecerem um site amigo do ambiente. E mais, se o vosso website for em WordPress, servidoresverdes.pt ainda oferece uma otimização do vosso website para que ele carregue mais rápido e consuma menos energia. Para saberem mais, já sabem que basta entrar em servidoresverdes.pt e deixarem lá o vosso contacto. Agora sim, estamos prontos para o nosso episódio. Vamos começar com o nosso convidado desta semana, em substituição de Miguel Rão Vieira. Temos aqui Miguel Vieira. Miguel, bem-vindo. Obrigado. Para quem está a ouvir pela primeira vez é giro, não é? É, exatamente. Epá, apresenta-me aí como um grande guru, tipo, mais de 2 milhões de livros vendidos, best-seller da Amazon. Epá, e cá estou, continuo humilde, por isso apareço aqui nestes podcasts. Então, olhem. Muito bem, sempre correu bem. Muito bem. Eu sei que nos últimos tempos fala-se muito de Generative AI por tudo e por nada. Nós já passámos aquela fase em que falámos mal, depois falámos bem, depois tivemos medo, depois deixámos de ter medo, depois voltámos a ter medo outra vez, depois falámos um pouco de realidade aumentada e voltámos agora a falar de AI. Até agora temos sempre falado um pouco mais do ponto de vista mais técnico, de apps, gadgets, na ótica do trabalhador. Eu hoje venho falar sobre o relatório que a McKinsey lançou há uns tempos, a McKinsey e companhia, com o título What Every CEO Should Know About Generative AI. E este relatório traz um conjunto de recomendações para CEOs e líderes de equipas sobre como a Generative AI pode ajudar no desenvolvimento da empresa. Eu vou apresentar então as 7 recomendações que eles fazem e, claro, eu peço aqui aos ilustres que tomem nota e façam um pequeno comentário. Epá, só no final, está bem? Ou então vou fazer também não quer saber. Então pronto, a primeira recomendação: organizar. A consultora recomenda que se crie um grupo de trabalho dentro da organização para debater os diferentes assuntos relacionados com a AI e criar prioridades de atuação. Nós aqui no podcast também devíamos definir um grupo de trabalho, porque trabalhar aqui ninguém trabalha, não é? Exatamente. Temos de organizar uma forma qualquer de trabalharmos com isto, não é? Apesar de que já ouvimos falar aí sobre Generative AI na produção de alguns conteúdos deste podcast, não foi, Diogo? Mas pronto, reimaginar, a segunda recomendação. As possibilidades são imensas, tanto do ponto de vista de produtos, serviços que a empresa presta, como do ponto de vista da melhoria de processos. Pelo que este grupo de trabalho deve parar e reimaginar a nova realidade da empresa alavancando esta nova tecnologia, ok? Não é só reimaginar a nossa comunicação nas redes sociais, não. Nós temos de reimaginar completamente tudo aquilo, incluindo serviços. Capacitar. Não basta imaginar coisas giras. Temos de capacitar as equipas e a infraestrutura da empresa, garantindo que temos capacidade de gerir uma enorme quantidade de dados utilizando esta tecnologia, ok? Construir. Esta nova tecnologia está a evoluir tão rapidamente que, para ser utilizada como uma vantagem competitiva, as empresas têm de acelerar ao máximo o seu processo de implementação e fazer sair do papel as inovações, tanto a nível de processos como a nível de serviços. Equilíbrio. Não basta fazer tudo o que eu já disse. O grande desafio da AI Generative AI é encontrar o ponto de equilíbrio entre inovação, sustentabilidade, análise de risco e ética.
é importante para os CEOs conseguirem encontrar pontos de equilíbrio entre estas diferentes vertentes para garantir o sucesso e a sustentabilidade das novas estratégias com Generative AI. Finalmente, faltam só 2. Aliar. Nós estamos numa fase de desenvolvimento incrível, mas não faz sentido reinventarmos a roda, nem tentarmos criar tudo de raiz, como já tenho ouvido aí algumas empresas a dizer que vão criar os seus próprios modelos de machine learning, etc. Agora, mais do que nunca, é importante encontrarmos os parceiros certos que consigam utilizar esta tecnologia e ajudar-nos a aplicá-la nos nossos negócios. Nós precisamos de aliados. E a última, e talvez a mais importante, na minha humilde opinião, é focar. A inteligência artificial abre um conjunto enorme de novas possibilidades dentro de uma organização. Isto vai mudar completamente a forma como interagimos uns com os outros, nos serviços, nos produtos que criamos, a forma como trabalhamos e nos processos que temos. Como as possibilidades são infinitas, no entanto, muitas opções geralmente significam poucas ações. A empresa deve focar-se naquilo que é realmente importante e seguir com isso. Estas foram as 7 recomendações da McKinsey e companhia. E eu agora pergunto aos nossos ilustres, vocês querem acrescentar aqui algumas recomendações na ótica dos gestores e dos estrategas da empresa, falar de alguma em especial? Obrigado, saúde e sorte. Obrigado, saúde e sorte, foi isso. É verdade. Muito bem, não sei, Diogo ou Fred, ou se calhar Diogo, estás mais preparado para dar já a resposta? Então vamos a isto. Eu acho que eu acho que aqui eu também não li o reporte completo, li só aqui o resumo do Miguel, e eu não tenho a certeza se não falta aqui um ponto, ou se está integrado ali no ponto do capacitar, porque falta-me o ponto pessoas, não é? Portanto, eu acho que há aqui, portanto, só ir pelos pontos: organizar, reimaginar, capacitar, construir, equilíbrio, aliar e focar. Pá, eu diria que falta aqui pessoal, ou algo assim, não é? Ou pessoas, pá, porque vai ser super importante manter as pessoas na empresa, vai ser super importante. Diogo, mas esses vão-se embora, não é? As As pessoas não fazem parte disto. Para o CEO, para as pessoas, agora é os eu acho que não. Eu acho que não, não é? Ou seja, mesmo que seja, imagina, Miguel, mesmo que a ideia seja na substituição, ok? Eu acho que esse plano de assegurar às pessoas que estão na empresa, ok? Isto visto na ótica de CEO, não é? Ou seja, acho que falta aqui a preocupação de como é que vamos lidar com as pessoas com medo de serem substituídas pela inteligência artificial, não é? E isso é um tema, eu acho que isso é um tema que não se pode ignorar. Portanto, se eu tivesse que adicionar algum ponto, neste caso, eu adicionaria então o pessoal. É verdade, ou seja, lidar com as emoções do pessoal todo e com a incerteza que as pessoas têm realmente é importante. Epá, há de estar aí para o meio. Leiam. Não, na parte do capacitar, acho que em parte é essa temática, que é capacitar as equipas de infraestrutura da empresa. Eu como pedi ao ChatGPT para fazer o resumo, ele preferiu não meter essa parte das pessoas e tal. Mas repara, Ricardo, eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu acho que vai lá para o capacitar. Eu acho que o capacitar não aborda especificamente a preocupação da substituição, estás a ver? E acho que isso é um ponto tão relevante em termos, e estamos a falar em termos de CEOs, não é? Acho que é tão importante para a empresa, estás a ver, que eu acho que deveria ser um ponto. Achas que isso é uma preocupação geral hoje em dia? É? Sim. A abordar, sem dúvida. Nem que seja para abordar, não é? Nem que seja para que não fique no éter e não se fale sobre o assunto. Não, vamos falar sobre o assunto. Pior das hipóteses fazia só isso, não é? Que é falar sobre o assunto. Para assegurar as pessoas, ou mesmo para, na reestruturação, dar esse apoio. Muito bem. Fred. Olha, antes de opinar, Miguel, uma vez que estamos aqui a transmitir também para o YouTube, mostra-se a tua caneca para a câmara. Tu tens uma caneca muito bonita. É verdade. Ora, faz parte. Isto é um negócio paralelo que eu tenho. Epá, eu vendo para aí umas 500 canecas por mês do marketing por idiotas. Estou aqui. As pessoas que costumam comprar já sabem onde é que isto se compra. Infelizmente agora fui apanhado e pronto, já perceberam que eu tenho aqui um negócio paralelo. Não, ofereceram-me no Natal. Para os nossos ouvintes, Miguel bebeu, subtilmente pegou numa caneca, bebeu e ela está, não é carimbada, como é que se diz? A caneca está estampada, também é estampada. Mas pronto, tem o desenho do logo do podcast.
Bom, eu não memorizei quantas secções eram, mas acho que foram umas 6 ou 7. Eu não tenho bem certeza. Acho que talvez umas 7. São 7. Bom, são 7. Então, destacaria primeiro um, e que é o primeiro deles todos, talvez o mais difícil, que é criar um grupo de trabalho para debater assuntos relacionados com a inteligência artificial. Isto é um tema tão recente que encontrar pessoas que sejam like-minded, que gostam do mesmo tema, só por si já será um desafio. Só por si. Uns experimentaram, uns não experimentaram. Por exemplo, dentro do grupo do podcast de Marketing de Idiotas, onde estamos os 4, semana passada, o Ricardo perguntou: olha, já alguém experimentou os plugins? E eu, que tenho a versão paga, disse não. E só experimentei ontem os plugins. Portanto, ou seja, é muito novo. É muito novo. Encontrar pessoas que pensem e queiram organizar vai ser um desafio. A segunda, que é o desafio patamar nível 2, que é uma coisa que o Miguel disse, que foi o aliar, que é procurar os parceiros que possam ajudar a aplicar a tecnologia nos negócios. Essa então, estamos a falar se calhar num prazo daqui a 1 ano ou 2. Neste momento tu vais ao LinkedIn e é só especialistas em Prompt Engineering. Tinha o ChatGPT acabado de sair e era só especialista já, não é? Mas o serviço é o quê? É vendido à hora para me dares um prompt? É isso? É pouco credível. Não é? Pronto. Ou seja, o serviço há de aparecer, acredito. Mas os tais parceiros existem, com certeza. Não estou a dizer que não. Ainda hoje, antes de entrar no podcast, estava uma notícia que a Oracle lançou o Think Andor, ou seja, focou-se na área de serviços de cuidados de saúde e, portanto, foi buscar um parceiro de negócio que fizesse a integração com o OpenAI e a GPT para poder prestar serviços virtuais de enfermagem e não só. Portanto, há de haver parceiros aqui em Portugal que talvez te possa lembrar mais um bocadinho. Ok, mas a tua pergunta era se dava para acrescentar aqui alguma coisa. Talvez uma oitava, não sei se ficou misturada em alguma, que era monitorização e avaliar. Ou seja, uma vez que a inteligência artificial generativa basicamente é uma área que está em rápida evolução, eu acho que o essencial no futuro será nós estabelecermos mecanismos de monitorização, avaliação, e as empresas vão acompanhar o desempenho não só dos impactos iniciais, como se calhar depois a estratégia conforme seja necessário, e isso vai incluir estar atento ao quê? Às regulamentações. Por exemplo, a União Europeia disse, não, nós vamos começar a carimbar o conteúdo que está feito em inteligência artificial, não sei como, mas estar atento a essas regulamentações é um passo. E depois os pequenos avanços tecnológicos, quer dizer, semana passada era o Ricardo a perguntar-me plugins, e o que é isso? Não, tu tens acesso, tenho, vou ver. Pronto, ou seja, é a novidade. E depois, atenção, falta aqui um pormenor, que é as expectativas dos stakeholders. Por exemplo, estou a falar de cor, o Ricardo poderá complementar, mas se nós começamos a ver que, por exemplo, na indústria hoteleira, muitas empresas utilizam chatbots, exemplo, não é? Ou utilizam a inteligência artificial para dar resposta mais rápida aos clientes, há uma expectativa depois dentro da organização, de uma determinada estrutura, que também se implemente, que também se faça. E aí poderá ser difícil uma recomendação que o Miguel disse, que é a recomendação do equilíbrio. Ou seja, é novidade, se calhar não temos conhecimento suficiente, como é que vamos garantir que a tecnologia está alinhada com os valores e com as normas sociais, evitando algum viés da novidade? Não sei. Fica a ideia. É como qualquer tecnologia nova, não é? Na altura que apareceram as apps para smartphones e para tablets, toda a gente queria ter a sua própria app na empresa e fizeram-se imensas asneiras, imenso dinheiro gasto, e depois apercebeu-se que o valor não estava ali. Pode acontecer, vão haver alguns erros cometidos, mas por acaso, na indústria hoteleira, eu acho que isto é fundamental. Eu acho que isto vai ser uma evolução incrível. Bom, Miguel, não posso questionar porque tu és um futurologista, um gajo que prevê bastantes coisas aqui e já tivemos mais do que provas suficientes ao longo dos últimos episódios para ter a certeza que tu és capaz de prever com uma exatidão a rondar os 3%. Para aí. Mas aquilo que o Fred estava a falar, sim, que é, e que tu também agora complementaste com a questão das aplicações, que é a ansiedade, não é, dos CEOs e das administrações de ficar de fora deste impulso tecnológico que parece que em alguma medida se alinha bastante com aquilo que é o negócio da hotelaria. Mas na essência o negócio da hotelaria também são pessoas, portanto bate também naquela questão
do Diogo, as pessoas. Portanto, na hotelaria, a hotelaria tem que envolver as pessoas nestes processos, os capacitares, os medos que possam existir ou não de se perderem lugares ou posições dentro daquilo que é os tipos de trabalho na hotelaria. Portanto, é um desafio também interessante que os hoteleiros têm nos próximos anos pela frente. Pronto, é isso. Muito bem. Miguel, está fechado? Acho que sim. Muito bem. Então, antes de passarmos ao próximo tema, só pedirmos para quem nos está a ver pela primeira vez e quem nos está a ouvir mais que pela primeira vez e quem ainda não fez, por favor, façam uma avaliação do nosso podcast no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, que é bastante importante para nós. E se não são subscritores, por favor, façam, que também isso é importante para nós e para se manterem atualizados todas as semanas sobre os conteúdos mais atuais de negócios, tecnologia e marketing. Muito bem, Diogo. Tu trazes o tema do... É fácil. Pelo menos está aqui já a dizer. É um conceito fácil de aplicar. E só isto é um pronúncio de que algo será simples de perceber. Vamos ver. É verdade. Então, esta semana eu trago os marcos temporais, ok? Então, para começar, o que vos quero dizer é que penso que este conceito que vos trago aqui hoje, ok, vai alterar a minha forma de anunciar para todo o sempre. Ok? E até vos digo porquê já, logo, antes de começarem já a perguntar, ok, Ricardo, sei, tu estás sempre a ler o guião, com atenção, e convido-te a continuar a ler, porque vai haver aí uma parte para ti, mas digo já porque é que eu acho que este conceito vai alterar a minha forma de anunciar para todo o sempre, por 3 razões. Uma, é um conceito fácil de aplicar, como o Ricardo disse, fácil de perceber, e que na verdade todos nós sofremos dele, inclusive estas 3 pessoas ou 4 pessoas que estão aqui no podcast, ok? Está feito o tease. Muito bem. Estão prontos? Então, esta manhã estava a ler um livro com o nome que já vou dar no final, e dei por mim a ler sobre este conceito, que penso pelo menos nunca ter antes ouvido, na verdade, mas já o tinha na cabeça, já sabia que tinha este efeito, só que nunca tinha um nome para... um nome específico para este conceito, e o conceito são os marcos temporais, ok? Então vamos lá, para dar contexto, o que é que são marcos temporais? Marcos temporais são períodos de transição no tempo que consideramos importantes, ok? É só isto, períodos de transição no tempo que consideramos importantes. Por exemplo, quando começa um ano novo, ok? Portanto, é um novo ano, é uma passagem de ano, então nós temos todo esse período bem definido na nossa cabeça, seja porque vai haver uma festa, seja porque temos que fazer alguma coisa, mas está ali um período definido, e temos isso significa, não é? Que passou um ano, não é? Portanto, e nós temos essa ideia que o tempo está a passar e todo o conceito associado aí. Então isso é um marco temporal. E depois temos um efeito associado a esse marco temporal, ok? Por exemplo, o número de inscrições no ginásio no início do ano aumentar, ok? Ou pelo menos, não é? Segundo o estudo que estava no livro, as pesquisas no Google que aumentam em média mais de 80% a pesquisa por dieta logo no início do ano. Ok? Portanto, 80% de boom logo no início do ano a pesquisar-se por dieta. Ok? Outro marco temporal que vocês podem relacionar convosco é quando chegamos a uma certa idade. Não é? Portanto, isso também pode ser um marco temporal. Não é? Por exemplo, quando fazemos 40 anos, não é? Os 30, os 40, por exemplo, são sobretudo maiores marcos temporal do que quando simplesmente fazemos os 37 para os 38, por exemplo. Okay? Então, por exemplo, nessas alturas temos o efeito de vamos deixar de fumar, não é, Miguel? Vamos deixar, chega aos 40, vou deixar de fumar, não é? Eu este ano é emagrecer. Eu este ano é emagrecer e fiz os check-ups de saúde. Para o ano é deixar de fumar, vamos ver. Mas lá está, ano, estão a ver coisa de cada vez. Mas estão a ver a ideia este ano, não é? Esse ano é um marco temporal, ok? E na verdade este tipo de marco temporal, ou este tipo, aliás, de efeito associado a este marco temporal, tem um nome específico que é o The Fresh Start Effect, ok? Que é quando nós queremos começar novo, The Fresh Start,
ok? Então, segundo o livro, quando as pessoas estão perto de um marco temporal, mesmo que arbitrário, isso pode acabar por despoltar algo no nosso comportamento, ok? Um estudo citado no livro diz que essa é a razão pela qual há um número mais elevado de inscritos numa maratona dos 29 e dos 49 anos, não é? Portanto, aos 29 anos e aos 49 anos, não é? Tem um pico de número de inscrições na maratona, que lá está, antes de atingir os 30 tenho que fazer uma maratona, ou antes de atingir os 50 eu vou fazer uma maratona. Estão a ver a ideia? Ou seja, o Marcos, estás-te a relacionar, é isso, Ricardo? Não, estou a pensar que o estudo eventualmente foi feito em Portugal, que a gente faz tudo à última. Antes dos 50, podia ter feito aos 41, aos 42, mas deixam tudo para a última, tem que ser mesmo aos 49. Mas esse é o ponto, não é? Que é, ou seja, esta questão dos marcos temporais, não é? Não só tem influência durante o marco, não é? Na ideia da passagem do ano, como também antes do início do marco, não é? Portanto, antes dos 30, antes dos 50, não é? Antes de atingirem a idade X. Okay? Portanto, há um comportamento associado a esse marco antes e durante o marco, portanto, podem haver comportamentos diferentes. E agora o Ricardo, como sempre, que lê este guião e bem, diz qualquer coisa como: mas, meu querido e estimado Diogo, ok, isso é interessante, mas porquê é que isso pode ser importante para os marketeers? Obrigado, Ricardo. Sempre com muita atenção. Na verdade, é muito fácil e por isso gosto tanto da simplicidade deste comportamento, ok? Os marketers podem tirar proveito dos marcos temporais, não é? Ao entender que esses pontos no tempo podem motivar comportamentos aspiracionais. Não é? Por exemplo, podemos alinhar as campanhas de marketing, não é? E mensagens também para coincidir com esses marcos temporais, não é? Incentivando os utilizadores a iniciar esse comportamento e que, de forma a que contribua para alcançar o seu objetivo, como, por exemplo, fazer uma dieta ou exercícios, não é? Portanto, o que estamos aqui a dizer é que se nós sabemos que este comportamento existe, não é? Este comportamento do The Fresh Start, nós, se fôssemos um ginásio, anunciaríamos agora, então, no início do ano, seria uma ótima altura, se calhar, para tentar anunciar, para conseguirmos esses utilizadores na nossa marca, pelo menos para garantir que a nossa marca estava lá presente, por exemplo, nas pesquisas de Google, porque o interesse já lá está, não é? O interesse do utilizador já está, ok? E isso é importante. Então, é possível que tudo que não sejam compras por impulso, na verdade, tenha um marco temporal associado. Okay? Por exemplo, campanhas, eu não sei o nome de pessoas que tratam de piscinas, mas imaginem, uma campanha para tratadores de piscinas, não é? Pode ter sobretudo o seu investimento aos sábados e às segundas de manhã, que é quando as pessoas saem do fim de semana e principalmente se houve bom tempo, não é? Eu já te conto uma história de um amigo. Mas isto pode ser um marco temporal. E reparem, isto é muito importante, que é, eu estou a dar este exemplo, mas eu não quero que pensem ou que tentem agora vocês adivinhar qual é o vosso marketing temporal ou o marketing temporal, o marco temporal associado ao vosso serviço, ou à vossa empresa, ou a cada produto, ok? O que eu vos estou a dizer, não é? Eu não quero que vocês adivinhem isso com racionalidade. O que eu vos estou a dizer é, olhem para os dados, não é? E tentem descobrir que tipos de produtos mais se vendem e quando. Não é? E tentem então aí associar ao marco temporal, ok? E com dados, não é? Não é para tentarem adivinhar, como aqui o Miguel acho que já estava a ter a ideia. Eu dei este exemplo, mas eu não estou a dizer para adivinharem. Eu estou a dizer para se basearem nos dados e tentarem ver, associar cada produto ou cada serviço a um marco temporal. E é isso, portanto, e claro, pronto, depois associado ao marco temporal, aliás, fazer as campanhas mediante esse marco. Mas é isso, então, a questão para vocês é se estavam conscientes destes marcos temporais. Não sei se eu diria que a resposta vossa vai ser sobretudo que sim, mas se calhar não tinham a ideia deste conceito ou do nome deste conceito, não é? Mas queria que vocês também adicionassem aqui mais alguma coisa, na verdade, que é que ideias é que vocês poderiam dar aos nossos ouvintes para explorarem estes marcos. E é isso. Deixem-me só adicionar que, quanto aos livros, o que eu estou a ler chama-se Using Behavioral Science in Marketing.
da Nancy Harhut, e entretanto descobri que ela cita também, na verdade, nesse livro, o livro do Daniel H. Pink, super conhecido autor, que se chama Quando os segredos cientificamente comprovados, ponto final, aliás, os segredos cientificamente comprovados do timing perfeito, ok? E aconselho a irem ao site do marketingporidiotas.pt, está lá o link para cada um destes livros, e podem comprar na UC, como é óbvio que eu sei que nós temos ouvintes na UC do nosso podcast, portanto, por que não? Muito bem. E é isso. Então, Miguel, queres começar já? Não sei se vais enquadrar o teu exemplo da piscina aqui com estes marcos temporais. Atenção, eu tenho um amigo que tem uma piscina que não foi declarada às finanças, por isso esse meu amigo tem de ter sempre muito cuidado quando fala publicamente da piscina dele. Por isso é que eu não vou identificar o meu amigo, ok? Falo sobre ele, sobre esse meu amigo. Mas pronto. Eu gostei imenso desta ideia de marco temporal porque eu nunca tinha pensado, já conheço o conceito, mas não sabia que o conceito sequer tinha um nome, ok? E o livro? Bem, isso aí, quem escreve livros são geralmente aquelas pessoas que pegam num conceito que existe, sintetiza, mete num livro bonito, lança o livro, faz dinheiro, não é, Sr. Frederico Carvalho, com marketing digital para empresas. Basicamente... Não, e hoje em dia escrever um livro com o ChatGPT, esquece. Isso já deixou de ser. Agora tem de pintar um mural ou uma coisa qualquer para conseguir isso sobressair na indústria. Mas estou a gozar. Relativamente a isto, eu acho que é porreiro, mas nós devemos ter aqui alguns cuidados. Por exemplo, não assumir algumas coisas. Essa da piscina, eu rimo porquê? Porque a piscina, esse meu amigo a piscina, ao fim de semana é a altura que ele não quer ninguém a limpar a piscina. Ele quer é durante a semana que vão limpar a piscina que ninguém está a utilizar, não é? E isto acontece muitas vezes. Então na indústria da angariação de leads é gritante, ok? Eu não falo em marcos temporais, mas vou falar em marcos, bem, de tempo durante o dia. Por exemplo, tenho muitos clientes na área dos seguros, etc. E principalmente os do crédito, que dizem, mas mete a campanha a rolar das 9 às 6 da tarde, porque é a altura que eu estou no escritório e posso atender chamadas. Mas é a altura em que os clientes estão no trabalho deles e não querem telefonar para ninguém a falar sobre crédito. Então, isto é um marco temporal, pronto, uma coisa que acontece num dia inteiro. Mas geralmente também depois estão fechados ao fim de semana e isso também impede o desenvolvimento correto disto, porque as pessoas querem falar sobre créditos. Então, se é consolidações de créditos, é ao fim de semana que querem falar. Mas isto desvia um bocadinho daquilo que tu estás a dizer. Mas, como tens isto também numa ótica semanal ou de dia da semana, queria referir isto, porque realmente temos de perceber muito bem, às vezes é olhar para os dados, mas os dados não significa tudo. O facto de eu pesquisar por uma empresa que faça limpeza de jardins ou de piscinas ao fim de semana, não quer dizer que eu os queira lá ao fim de semana. Eu é que estou disponível para pensar sobre esse assunto nessa altura. Mas sim, eu acho que estes marcos existem e os marketeers devem usá-los a favor deles. Por exemplo, na indústria do fitness, isto é gritante. Existem 3 alturas muito fortes, que é o princípio do ano, depois ali a altura abril, maio e depois a altura a meio de setembro, que já se resolveu o problema das escolas dos miúdos, já se sabe os horários e de repente volta toda a gente para o fitness nessa altura, ok? Na indústria dos seguros isto também acontece muito antes dos 40 anos, geralmente é nos 39 anos, que começa uma forte procura por seguros de vida e seguros de saúde. Porquê? As pessoas é nessa altura que ainda não lhes foi diagnosticado nada, nenhum problema de saúde grave, e pensam, isto é para o ano, se calhar vou ser diagnosticado com alguma coisa, por isso vou começar já a preparar os meus seguros. E isto aconteceu-me a mim pessoalmente, eu fiz o primeiro check-up que eu fiz de saúde foi aos 40 anos, um ano depois de ter um grande seguro de vida barato, porque ainda não tinha sido nada diagnosticado, ok? E agora já tenho diabetes. mas só soube depois de ter um bom seguro de vida, ok? Agora, do ponto de vista estratégico, eu acho que sim, e existem diferentes tipos de estratégias que podemos seguir, mas devemos ter atenção a algumas coisas, como eu já disse. Mas eu quero lançar aqui um desafio, que é o seguinte. Imagina, por exemplo, o fitness. No início do ano, há muita gente a querer vir para o fitness. Mas isso não quer dizer que nós devamos gastar todos os nossos cartuchos de publicidade nessa altura. Porque, teoricamente, essa altura até é mais fácil, como há muito mais procura,
de converter pessoas. Será que nós não devemos fazer aqui algum jogo e guardar os queijinhos para a altura em que é mais difícil converter pessoas e trazer pessoas para o nosso negócio? Ou seja, não é o facto de haver uma trend e um marco temporal naquela altura, nós devemos dizer, bora, vai ser agora, vamos agora com tudo. Se calhar devemos usar isso a nosso favor e pensar, nesta altura do ano realmente vai haver mais procura orgânica, entre aspas, vamos chamar-lhe assim. É algo que nós devemos pensar. Acima de tudo, a regra número 1 no marketing digital é testar, mas acho que é importante nós termos uma ideia dos marcos temporais, das vidas, das personas dos nossos clientes, para também percebermos isto. Por exemplo, se calhar fazer as campanhas de seguros para pessoas ali nos 39, 40 anos, em que lhes falamos sobre isto de a probabilidade nos próximos 3 anos de ser diagnosticado com alguma coisa é de 90%, faça já isto, se calhar faz sentido, não é? Mas, é a realidade. O que querem que eu vos diga, mas é mesmo... Não questiono o copy, isso aí é com... Era um bocado bizarro isso, hein? Não questiono o copy que estás para a pôr. Estou a dizer, nem estou a fazer. Depois punhas isto aqui com palavras mais bonitas, mas nem sei se eu queria dizer era isso. Então, mas não acham que isto faz algum sentido? Se as pessoas nesta altura da vida começam a pensar nisto desta forma, e mesmo tu, Fred, que agora tens uma filha e tudo, tu se não tens um seguro de vida e um seguro de saúde, devias estar a tremer de medo. Se quiseres eu passo-te um dos meus clientes e vamos já tratar de ti. Então, Fred, antes de formalizares o seguro aqui com o Miguel, qual é o teu take sobre este tema dos marcos temporais? Já conhecias e que dicas ou ideias tens para quem nos está a ouvir? Não conhecia o embrulho que o Diogo trouxe, que é o Fresh New Start, não é? Diogo, é assim? The Fresh New Start. Mas conhecia o conceito, porque eu, o ano passado, li um livro cujo vou partilhar aqui no ecrã para o YouTube e vou verbalizar para os ouvintes do podcast, que é do Michael Hyatt, que o livro chama-se Your Best Year Ever. E depois o subtítulo é 5-Step Plan for Achieving Your Most Important Goals. E eu estava a tentar descobrir qual foi o embrulho que o Michael Hyatt deu, mas o conceito é muito semelhante ao que o Diogo disse, que é no fundo planear, pensar os marcos, que são coisas importantes, e depois no final até tem uma espécie de ficha, template para escrever. Mas estes conceitos são relevantes, realmente. Agora, o que é mais interessante no caso do Diogo foi o alinhamento que o Diogo fez no conceito de marketing, ou seja, aproveitar os marcos temporais para alinhar campanhas e mensagens, e eu acho que isso realmente é muito interessante, e talvez possa acrescentar aqui 2 pontos. O primeiro é a personalização. Ou seja, os profissionais de marketing podem personalizar as campanhas com base em marcos temporais pessoais, como os aniversários ou assinaturas. Eu vou dar um exemplo. Hoje de manhã estive a dar uma palestra para 500 pessoas do mercado imobiliário e tipicamente existem ali 2 ou 3 marcos que são muito relevantes para os consultores imobiliários, que é, por exemplo, o marco da escritura, o aniversário da escritura. Qual é que é o objetivo da personalização? É as pessoas fixarem como top of mind, como memória espontânea, que aquele é a referência para aquele tipo de serviço. Então a personalização para o aniversário da escritura, o aniversário dos filhos, para um consultor imobiliário é importante para que depois aquele cliente possa dar outras referências de filhos, pais e periquitos que possam também comprar com aquele consultor. Segundo exemplo, este mais simples, que é das promoções e incentivos temporários. Ou seja, aqui é utilizar os marcos temporais para oferecer promoções por tempo limitado, ou seja, tal sensação de urgência, para incentivar os consumidores a tomar ações que de alguma forma, hipoteticamente, adiaram. Portanto, diria que neste contexto, para aquilo que foi verbalizado, é a chega que eu posso acrescentar. Muito bem. Muito bem. Bom, fechado que está este tema, vamos só relembrar quem nos está a ouvir pela primeira vez. Nós temos um grupo de WhatsApp, ao qual vocês podem aderir através do link w.marketingporidiotas.pt, onde estamos lá nós. Estão muitos dos nossos ouvintes e todas as semanas são partilhados notícias, conteúdos atuais sobre marketing, negócios e tecnologia, e deixamos também todas as semanas, com a publicação de um novo episódio, um conteúdo exclusivo. O conteúdo exclusivo desta semana é o relatório da McKinsey, que é precisamente a base, creio eu, do tema do Miguel, que diz que o que cada CEO deve saber sobre AI generativa. Portanto, fica lá este conteúdo exclusivo com a publicação deste episódio. Estão lá também disponíveis todos os conteúdos exclusivos passados. Basta irem à descrição do nosso grupo do WhatsApp e tem lá a informação de como aceder aos conteúdos passados. Já sabem, w.marketingporidiotas.pt.
Fred, vais-nos levar a viajar em 3 capítulos. Para quem estiver em pé, por favor, aumente de sentar, encostar a sua cadeira, dar um golo sobre o seu café e desfrutar desta viagem em 3 capítulos. Senhoras e senhores, Fred, desculpa, é para repetir o teu mal de dois guiões, mas força. É isso, é a jornada do cliente em tempos modernos. Então, o primeiro capítulo é a adaptação do comportamento dos consumidores. No fundo, imagine um universo digital que é uma grande biblioteca em constante evolução. Anteriormente, a maioria dos consumidores dirigia-se imediatamente ao Google, mas conforme temos falado exaustivamente noutros episódios de podcast, as novas gerações estão a explorar outras aulas desta biblioteca. As pessoas estão a ser atraídas para TikToks da vida ou, por exemplo, para o YouTube Shorts. Aliás, a própria Google, em julho de 2022, num episódio que também nós falámos em podcast de Marketing para Idiotas, não podia deixar de ser, falámos exatamente que a Google, ela sugeriu que o Instagram e o TikTok estavam a prejudicar os principais produtos da Google, nomeadamente a área de pesquisa e a área de Maps. Ora bem, então eu tenho aqui 3 outros exemplos muito concretos para reflexão sobre esta adaptação do comportamento dos consumidores no universo digital. Ora bem, primeiro, se vocês se lembram, o Facebook viu uma migração dos utilizadores mais jovens para plataformas como o Snapchat e o TikTok. O que é que fizeram? A empresa criou o Instagram Stories e os Reels para competir. Exemplo 2. Em resposta à crescente popularidade de plataformas de streaming de música como o Spotify, a Apple lançou o Apple Music, que é o serviço de assinatura de streaming de música. E o terceiro exemplo, mais comum, que é o facto da Amazon ter se adaptado à crescente preferência dos consumidores para compras online rápidas e convenientes, claro, e ofereceu, dentro dos serviços, aquela entrega do mesmo dia com a assinatura Prime. Portanto, em resumo, são breves exemplos que mostram como é que as empresas estão a adaptar-se a estas mudanças comportamentais dos consumidores no universo digital, nomeadamente a criação de novos produtos ou serviços, ou então através da adaptação de serviços existentes. Portanto, temos aqui a primeira lição preciosa, diria assim, que é compreender qual é que é a jornada dos nossos consumidores, quais são as alamedas da biblioteca em expansão e o que é que atrai, o que é que os atrai às diferentes secções. Muito bem. Segundo capítulo, cujo título é a efervescência dos canais digitais. Esta é mais simples, esta aqui até é mais perceptível, inclusivamente para os ouvintes que tiveram a elegância de ouvir o último episódio, como é o caso do Miguel. A atualidade que... neste caso, o que é que acontece? Está na minha to-do list. Está na to-do list. Eu acho que nós estamos aqui a falar da atualidade da publicidade online, que é um caleidoscópio de oportunidades. Nós não temos que depositar os nossos anúncios na prateleira de pesquisa paga, ou seja, não é precisar sempre a gastar, ou então estar a comunicar num único ativo. O que nós temos que fazer é disseminar como uma enciclopédia multivolume por todo o espectro de plataformas digitais. Um exemplo claro, que toda a gente compreende, que isto não só se adapta para grandes empresas, como também se adapta para PMEs. O caso do IKEA. Ou seja, a empresa utiliza a pesquisa paga para alcançar pessoas que procuram ativamente móveis e decoração para casa. Ao mesmo tempo, usam a publicidade em redes sociais e anúncios em vídeo para alcançar um público mais amplo e aumentar a consciencialização da marca. Além disso, tem email marketing, tem a aplicação mobile, tudo para quê? Ofertas personalizadas. Em resumo, o que é que as empresas hoje têm que pensar? Uma abordagem diversificada. Inclusive, recordo-vos que no último episódio o Diogo trouxe os touchpoints, que eram 5, ou 4 a 5, e que no estudo que eu tinha da transformação digital eram 8. Portanto, o que nós temos que pensar é diferentes canais têm que se entrelaçar para criar uma imagem mais rica e envolvente. Perto do final, vamos ao terceiro capítulo, que é esta que o Miguel também trouxe, que é no fundo a magia da inteligência artificial generativa. Estimados ouvintes, a inteligência artificial generativa é a pedra filosofal desta nova era. Então, a inteligência artificial está a redefinir os limites do possível. Nós temos a ver, desde o lançamento do ChatGPT ao Bard, ou seja, com o envolvimento da Microsoft, esta incorporação das plataformas. O que é que eu queria dizer aqui? É que, da mesma forma que nós pensamos numa receita antiga com ingredientes ainda por descobrir, o futuro da pesquisa assistida por inteligência artificial permanece misterioso. E eu tentava para dizer isto que me lembrei agora.
na última conferência da Google, e o Diogo falou deste tema, mas não trouxe este tópico, porque deixou para mim, porque sabia que eu ia falar hoje, previu, exatamente. O que é que sucede? Falou-se do quê? Do Search Generative Experience. E, aliás, foi um tema que no grupo privado do Podcast A4 o Diogo foi das poucas pessoas a experimentar, porque tu subscreveste o Google Labs, não foi? O Diogo já vai falar sobre isso. Portanto, no fundo, que é o quê? É isso mesmo, desculpa, estava muted. Mas é exatamente isso. Portanto, o Google Labs e tem que ser nos Estados Unidos, não está disponível para cá para Portugal ou na Europa, na verdade. Na Europa. Portanto, este Search Generative Experience utiliza a inteligência artificial para melhorar como é que são geradas as respostas às consultas de pesquisa e com isto em mente surgem questões importantes sobre como é que a inteligência artificial pode transformar informações em soluções valiosas. Aliás, já há vários vídeos no YouTube que dizem, olha, o SEO vai continuar a existir, mas é melhor começarem-se a formar neste Search Generative Experience que eu ainda estou a léguas de estudar o tema. Bom, concluindo, temos que ser ágeis na grande biblioteca de conhecimento digital. Sobre este tema, depois o Diogo acrescenta valor. Portanto, foi a minha pergunta já direta, objetiva, para vocês. Para a reflexão da audiência. Portanto, resumindo, no episódio passado nós falámos sobre os múltiplos pontos de contacto da jornada do cliente e com o apanhado que foi agora transmitido, pergunto-vos o seguinte: quais é que são as vantagens e os desafios desta abordagem diversificada do marketing digital que envolve a utilização de vários canais digitais? Muito bem. Obrigado, Fred. Traz sempre questões que podiam gerar um curso ou pelo menos uma masterclass de 3 ou 4 dias. Vamos ensinar neste mini curso quais são as vantagens e os desafios de uma abordagem diversificada de marketing digital que envolve a utilização de vários canais digitais. Por apenas 1.990 €, terá acesso a conteúdos exclusivos. Mas só hoje, se subscrever só hoje, tem um desconto de 90% e por apenas 100 €. Bom, Diogo, Miguel... Com bónus. Com bónus? Ainda ofereces o quê? Qualquer coisa? Não, os primeiros 3 pagam só 5 € para MBWay. É. Só os primeiros 5 chamadas recebem da oferta uma almofada de massagem. Bora lá, vá. Estamos a divagar. Diogo, então, como disseste, bora lá. Muito bom. E porquê é importante? Porque este tema liga ao tema do episódio passado, precisamente dos múltiplos pontos de contacto na jornada do cliente e que complementa agora com esta temática da integração da inteligência artificial generativa na experiência de pesquisa, a questão da efervescência, como o Fred chamou, dos canais digitais e da diversificação da comunicação e da adaptação do próprio comportamento dos consumidores. Resumindo isto tudo, espremendo bem fundo, tu vais dar algumas luzes sobre quais as vantagens e os desafios, precisamente, de uma abordagem diversificada de marketing digital. O Ricardo é um querido, não é? Que é para dar este tempo para uma pessoa pensar um pouco, não é? Mas, não posso dar, já li 3 vezes as frases. Não posso dar... Eu acho que é simples. Obrigado. Não, eu acho que aqui, e é engraçado, eu não sei se vocês pensaram isso, mas o meu pensamento inicial ao ouvir o Fred a falar sobre a estratégia do IKEA, que é a estratégia no qual onde o Fred refere então a diversificação dos vários canais, pensou-me, a primeira coisa foi, pois isso é muito bom, mas é muito bom para 1% das empresas, porque o resto é 99% de PMEs ou 98% de PMEs, nunca sei qual é a percentagem, acho que digo sempre mal, mas... Quer dizer, tudo o que é PME, estar em vários canais é costly, não é? Eu acho que isso, sem dúvida, costly é caro, não é? Pode ser difícil em termos de marketing, não é? Portanto, em termos de budget. Portanto, eu acho que isso é, sem dúvida, um dos grandes desafios, que é ter budget para estar presente nos vários canais, ok? Isso é sem dúvida, um dos grandes pontos. Depois, outro ponto em termos de desafio, acho que pode ser a dificuldade de medição exatamente de qual canal é que estamos a conseguir tirar um retorno, não é?
porque quantos mais canais, mais difícil vai ser provar o nosso valor sobre o retorno para aquela plataforma, não é? O nosso valor, digo o valor da plataforma, não é? A trazer resultados para a empresa. Isso pode dificultar porque são mais canais que temos que gerir, e a gestão pode ser também outro desafio, não é? Sendo vários canais, se calhar é bom termos uma agência connosco, porque senão temos budget por todo lado, vai ser mais difícil controlar então todo esse budget que temos. Por outro lado, eu acho que para ajudar nestes desafios, e agora parece que eu sou aqui um salesman da Google, mas foi aquilo que falámos um pouco no episódio passado. Eu acho que a inteligência artificial, não é, vai ser algo que nos vai ajudar a conseguir estar presente nos canais onde é importante. Ok? Portanto, a otimização de budget, esta otimização de budget e a complexidade de gestão destes vários canais podem realmente ser ajudados com a inteligência artificial, porque consegue ter mais parâmetros, não é? O sistema consegue medir mais parâmetros do que nós como humanos, ou um só humano, que é o One Man Marketing Department, que acontece muitas vezes nas empresas. E depois a Google faz exatamente tenta responder exatamente a estas questões, não é? Que é, nós temos uma campanha, e no caso da Google chama-se Performance Max, aliás, o Facebook tem outro que já não me recordo qual é o nome, mas também tem um nome, onde o que diz é, olha, era aquilo que tu disseste no último episódio, Ricardo, que é, dá-me o teu dinheirinho e eu faço a gestão disso, ok? E a gestão disso inclui, não é, estar em vários canais, pelo menos no que toca à Google, não é? Quando nós utilizamos uma campanha Performance Max, o que faz é estar tanto no YouTube, tanto no Gmail, tanto no motor de pesquisa, tanto na rede de display, tanto nas aplicações, ok? Portanto, uma multiplicidade de vários canais que o sistema consegue correr exatamente tentando se otimizar mediante esta inteligência artificial. Ora, não esquecer nunca, que é, para termos uma campanha de Performance Max com sucesso, é preciso este motor de inteligência artificial ter informação, não é? E ter informação correta. É o que queres dizer. Diz? É preciso dinheirinho. Ou seja, para o Performance Max funcionar, ele tem que ter dados. E é preciso dinheiro para ele ter dados. Não necessariamente, eu não diria que era uma ligação direta entre o mais dinheiro, mais dados, mas a verdade é que precisa de dados, ok? E os dados são importantes não só no sentido de precisa de quantidade de dados, como também qualidade dos dados. Ou seja, imagina que estão a recolher leads. O que é uma lead válida? O sistema precisa de saber o que é uma lead válida e o que é que não é uma lead válida. O que é uma lead boa, o que é uma lead má. Okay? O que é um Gmail, o que é um domínio qualquer que ninguém usa, ok? Portanto, são sinais que o sistema necessita de ter. Portanto, eu acho que realmente estes produtos de inteligência artificial vão ser o futuro nas plataformas de anúncios, ok? Mas não se esqueçam da importância dos dados. O sistema tem que ter dados, ok? Tem que ter dados. Eu tenho um cap que são no mínimo 60 conversões por mês e pelo menos 2.000 euros de investimento para metermos a inteligência artificial a funcionar por nós. Caso contrário, é mandarmos dinheiro ao problema e o sistema vai-se tentar otimizar e só nos vai querer gastar mais dinheiro para aprender mais. Isso depois não funciona, tá bom? A aprender às tuas custas. Pois. É o que eu digo nas aulas. A Google é um chupista. Muito bem, Miguel. Tu dizes isso publicamente. Nunca mais és convidado para nada. Olha, eu acho que nestas coisas nós temos de pensar sempre em grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas e microempresas, como o Diogo disse. Porque é assim, isto que se aplica às grandes empresas como o IKEA é uma realidade bem completamente diferente de uma PME portuguesa ou de uma média e pequena empresa portuguesa ou até de uma microempresa, ok? Eu dividi aqui o meu comentário com os 3 capítulos que o Fred falou. Eu acho que no primeiro capítulo nós estamos a passar num momento de esquizofrenia total, mesmo relativamente aqui à jornada do consumidor, aos nossos comportamentos, etc. Eu acho que os mais entusiastas da tecnologia estão neste momento a tentar forçar a adoção de novos comportamentos e às vezes isto está a ser feito de uma forma um bocadinho prematura. Eu vou-vos dar o exemplo de uma pessoa no grupo WhatsApp, já não me lembro o quê,
e também já sequer nem me lembro o objetivo que estava ali a acontecer. Mas ele disse que estava à procura de uma solução qualquer, para uma coisa, para um problema qualquer, e que estava à procura no ChatGPT e que não estava a ter nada. Epá, eu fui lá, eu vi aquilo que ele estava à procura, fui ao Google, pesquisei e em 3 segundos apresentei-lhe uma hipótese que ele depois testou e disse que era uma boa solução. Vocês lembram-se disso? Foi aí na semana passada, algures. Sim, Ou confiamos seja, em ti. exatamente. Epá, fazem bem, fazem bem. Ou seja, nós temos de ter cuidado com estas tendências e com estas alterações bruscas dos comportamentos do consumidor, porque às vezes também nos levam um bocadinho em erro, não é? Ou seja, o facto da inteligência artificial ter aparecido não quer dizer que nós agora devemos só pesquisar através da inteligência artificial. Da mesma forma que estas marcas, pronto, isto é a primeira parte do comentário, mas estas marcas depois também, esta ideia que se falou, tu falaste sobre tantos temas, Fred, que até estou aqui ainda a digeri-los, ok? Mas, por exemplo, falou-se ali um bocadinho desta ideia das marcas se andarem a copiar todas umas às outras, não é? Uma lança uma funcionalidade, a outra é obrigada a lançar a funcionalidade porque a primeira lançou, etc. Eu acho que isto vai resultar em uma pouca diferenciação entre as diferentes plataformas, que é o que está a acontecer. Nós vemos o Instagram e vemos o Facebook. Epá, o Instagram tem lá toda a gente. O Facebook perdeu muita gente, não é? Mas mesmo dentro da mesma marca, as duas plataformas às vezes nem parece que faça sentido coabitarem as duas, não é? O Facebook tem uma experiência que está tão copiada do Instagram, que está copiada dos outros. Epá, isto vai se tornar como o mundo dos carros, em que de repente não há diferenciação nenhuma entre elas, ok? Relativamente ao segundo capítulo, eu acho que nós não devemos estar em todos os canais só porque sim. Epá, nas raras ocasiões que eu concordo com o Diogo, esta é uma delas. Eu acho que depende do tamanho da empresa e depende da realidade da empresa. No mundo das grandes empresas, epá, sim, convém estar em todos os canais e mesmo assim convém estar nos canais em que façam sentido, não é? Eu dou-vos o exemplo do mercado dos seguros e créditos. Por acaso, no outro dia aconteceu uma coisa gira. Recebi uma lead, contactei-a e começo a falar com uma pessoa que está do outro lado e eu pensei, epá, esta pessoa está literalmente simplesmente a tentar saber preço a que as leads são vendidas. Não lhe quis apresentar o preço, apresentei um preço inflacionado. E essa pessoa foi pesquisar à net e depois de repente virou-se a mim e disse, tu és o Miguel do Marketing para Idiotas? E eu, sim. E começámos a falar e é uma ouvinte nossa, a Soraya, ok? E de repente começámos a falar e ao telefone vir-me, olha, Soraya, já que és ouvinte, desculpa lá, não me venhas com conversas da tanga e tu estás a querer saber é preços de livros. E ela, não, epá, não é mesmo nada disso. Uma cortesia, mas quer dizer, subliminar, não é? Eu virei e disse, epá, não venhas com tangas. E ela ouvir este episódio. E ela sim, mas ela tem uma grande onda, por acaso. Mas pronto, e isto porquê? Porque eu apresentei um preço de leads e quando nós estamos a falar aqui em preço e tal, de repente lá o cliente dela virou-se e disse, epá, isso é caro. E eu perguntei, depois já em reunião, é caro, mas o quê? O que é caro? Não é? Uma lead vinda do Facebook ou do Instagram, dependendo do tipo de funil que nós estamos a fazer, pode ser uma lead de uma pessoa mais na topo funil curioso e que ainda não está preparado para comprar um produto tipo um seguro ou uma coisa qualquer. Quem está à procura no Google, se calhar é uma lead mais bottom funnel, que já está com mais intenção de compra, não é? Eu disse isto tudo para dizer o quê? Basicamente, não quer dizer que eu tenha de estar em todos os canais ao mesmo tempo. Se eu tenho pouco orçamento, se calhar faz mais sentido estar no Google, porque apesar das leads serem mais caras, a probabilidade de conversão é maior naquele momento, ok? Ou seja, muito cuidado, não é apontar para todos os sítios ao mesmo tempo, ainda para mais se não temos dimensão para trabalhar todos os canais ao mesmo tempo como deve ser. Isto da inteligência artificial é uma grande promessa, mas atenção, a inteligência artificial não resolve os problemas todos e nós não conseguimos estar em todos os canais ao mesmo tempo de uma forma simples, ok? E para acabar, na parte aqui do terceiro capítulo, Diogo, também hoje estou a concordar muito contigo, Diogo. O Diogo disse, e muito bem, isto da Google e tal, cuidado, alerta, e eu acho que há que ter aqui isto é o maior alerta que nós podemos fazer em relação à inteligência artificial. Nós, como seres humanos, partimos do princípio que a inteligência artificial é imparcial, mas ela não é imparcial. Existem imensos bias, imensa programação que está ali feita por trás, e um exemplo perfeito disto é a própria Google, ok? Porque, por exemplo, no outro dia tive um cliente que deu cabo de uma campanha porque viu as recomendações do Google, geradas também por inteligência artificial, pelo algoritmo, etc.,
aplicou aquilo tudo e de repente o custo de lead triplicou. E eu tipo, isto aconteceu de uma semana para a outra, o que é que se passou e tal? E de repente fui ver, aquilo ativou todo o tipo de redes de pesquisa da Google, ativou uma data de palavras-chave só porque sim, etc. Ou seja, a inteligência artificial, neste caso na Google e na gestão das campanhas, e darmos dinheiro ao Google para ele gerir tudo, é porreiro, mas o Google, o objetivo dele é aumentar a faturação. Obviamente, trazendo resultados, e eles só sabem que nós só continuamos a pagar se tivermos resultados, mas não sigam cegamente tudo aquilo que eles dizem só porque são processos automatizados. Nós temos de ter sempre muito cuidado com isto, ok? Por isso eu acho que as principais dificuldades é mesmo saber escolher os canais que fazem sentido e não simplesmente seguir coisas porque são da moda, e acima de tudo, se somos mais pequenos, meter o dinheiro onde há resultados, ok? E medir muito bem os resultados e não confiar cegamente nas grandes plataformas. Mas deixa-me adicionar que há vantagens. Eu acho que tanto eu e o Miguel, se calhar, concentramos aqui nas respostas mais ao lado das desvantagens, mas há vantagens de estar nos vários locais, ok? Sem dúvida. Se tivermos o budget para isso, não é? Há, sem dúvida, a maior awareness da marca, o estarmos realmente nos pontos de consideração. Isso é super importante. Nós tínhamos visto, não é? Portanto, o meu estudo, aliás, o meu estudo, que não é meu, da Google, não é? Mais de 5 pontos, 50% dos utilizadores, mais de 5 pontos, 5 canais diferentes antes de fazer uma compra, não é? 50% é imenso, é imensa gente, não é? E desculpa, Fred, eu neste caso, eu confio mais no estudo que a Google fez, acho que é com a McKinsey, se não estou em erro, do que o estudo da HubSpot, que eu acho que é mais sobre o questionário. Mas sim, portanto, é muita gente, não é? São mais de 5 pontos, é muita coisa. Portanto, e estar realmente presente nestes vários canais, não é? E apanhar o utilizador nestes vários canais, não é? É super, super importante. O próprio HubSpot, eu utilizo o HubSpot, é o meu CRM. E, obviamente, que o HubSpot nunca vai dizer, utilizem só um canal. Eles vão dizer, utilizem todos os canais ao mesmo tempo, porque a ferramenta deles serve para organizar os diferentes canais num CRM que faça sentido. Não estou a dizer que esteja enviesado, atenção. Estou a dizer, cada um puxa a brasa à sua sardinha e nós estamos nos Santos e sabemos que queremos sardinhas gordas, não é? Ou seja, cada um vai engordando a sua sardinha. Basicamente é isto. Fred, não sei se estás atónito com... Não, estou a adorar os comentários entre eles, mas não tenho nada a acrescentar, eles responderam muito bem. Muito bem, então, caríssimos, obrigado pelos vossos temas. Já sabem, fica toda a informação em marketingporidiotas.pt. Antes de passarmos às notícias da semana, deixar só o destaque do nosso grupo de WhatsApp, já sabem, w.marketingporidiotas.pt, e que esta semana cabe o destaque ao Luís Menezes, um ávido participante do nosso grupo, que partilhou isto não é um meme, não é meme, que é a versão que penso eu que esteja prevista, não sei se seja oficial, do Apple Vision, mas a versão pobre, e por apenas 34,99€ podem tê-la. E que não é mais, para quem não está a ver, e que serão muitos de vocês, do que um daqueles suportes da cabeça, tipo GoPro, mas com uma extensão em que permite ter o telemóvel à vossa frente dos olhos, sem que tenham a apoiar as mãos. E tem, assim, um vislumbre aproximado daquilo que será o Apple Vision, só que não, é a versão própria também. Deixa-me adicionar, Ricardo, só que esta foi então realmente a partilha com mais, como é que se chama? Reações, exatamente, obrigado. Portanto, não se esqueçam, a todos que estejam no grupo de WhatsApp e quem queira estar também, não se esqueçam de darem reações a cada partilha do WhatsApp, e aquela que tiver mais reações é aquela que estará destacada por aqui. Muito bem. Portanto, é partilhar memes. Os últimos 2 têm sido, é verdade, os últimos 2 foram comentados. Foram memes, na verdade. Acho que sim. Os anteriores não. Muito bem. Vamos já passar, sem mais demoras, assim que isto deixe, este sistema fantástico que nós temos subscrito, ao lado do Rio. Aqui temos, com música agora. São as rapidinhas, as notícias da semana que achamos mais relevantes. Espero que estejam prontos. Vamos lá então começar. Ora, aqui. Agora... não. LinkedIn experimenta um novo assistente de inteligência artificial para e-mail. Portanto, agora já não precisam mesmo de responder àquelas mensagens que vocês já não respondiam para a plataforma. Os utilizadores do LinkedIn podem agora ordenar as ofertas... da música? Desculpa. Só que sim.
A música é tão boa. Está muito alto, está muito alto. Assim está melhor. Muito bem, os utilizadores do LinkedIn podem agora ordenar as ofertas de emprego relevantes com base no tema gosto-não gosto, relevante para si ou não relevante para ti. A Amazon vai lançar uma versão do seu serviço de streaming Prime Video com anúncios. O Facebook adicionou uma nova funcionalidade de edição para os Reels, recorte automático, mas apenas para paisagem. Para imagens de paisagem ou em formato de paisagem? Fica a dúvida. Mais notícias para os gestores de marketing. O modo privado em iOS 17 remove agora automaticamente os parâmetros de rastreio das hiperligações onde o utilizador clica. Buhu! Lá são os ATMs. Bom, a Microsoft anunciou a verificação de identidade do anunciante, A e B, para tornar a publicidade da Microsoft mais segura. A partir de dia 1 de agosto de 2023, todos os anúncios terão de ser verificados. O Instagram pode estar a trabalhar num chatbot de inteligência artificial, de acordo com algumas imagens vazadas. Deus. Os utilizadores podem escolher entre 30 diferentes personalidades de inteligência artificial que também podem ajudar o utilizador a escrever mensagens. Por último, o TikTok está a dar aos seus utilizadores a oportunidade de gerar mais receita, adicionando conteúdo suportado por paywalls. Os criadores podem adicionar um preço ao conteúdo que varia entre $1 e $190. E estas foram as notícias da semana. Algum comentário breve? Essa é impactante ou não? Essa é impactante, a do TikTok. Eu acho super impactante do paywall, de tão fácil ser de adicionar um paywall entre $1 e $190. É super fácil de adicionar pelas imagens. E parece-me super, super interessante para continuarmos mais nesta economia de criação de conteúdos. A economia de isto aqui mas é para combater o OnlyFans. Ou seja, vais começar a ter conteúdos por trás de paywall. Não, mas eu pensei nisto, o TikTok não sei o que é que faz em relação a isto, mas eu vejo o exemplo do Reels do Instagram, que é alguém que compra o conteúdo por €1 e depois republica aquilo a €0. Não sei como é que eles controlam esse tipo de... Não é? Não sei, digo eu isto. Também já aqui a especular. Eu acho que o mais impactante para o marketing digital vai ser mesmo aquela da Apple. Aquela notícia do iOS de retirar dos links os ATMs, etc. Isso pode afetar a funcionalidade de sites e de coisas, não é? Vamos ver como é que isso vai afetar. correr. A personalização já foi, não é? E a monitorização, os dados que vais receber. Sim, eu posso dar aqui uma dica muito fácil de não sei se estão preparados. Vamos lá ver. Reparem nisto, que é não usem UTMs. No sentido em que eu não estou a dizer que para não usarem parâmetros, usem um parâmetro vosso, não é? Por exemplo, imaginem. Tu viste? Não, ele não remove todos os parâmetros. Ele só remove parâmetros identificados. Ele não remove todos os parâmetros do URL, até porque senão toda a internet poderia ficar afetada, porque há vários sites que recorrem aos parâmetros para personalizarem o conteúdo. Shopify, etc. utiliza, por exemplo, para as variações... Eles vão usar algum tipo de algoritmo que vai tomar decisões e vão haver decisões erradas. Claro, aquilo não é só por dizer UTM source ou UTM não sei o quê, que aquilo vai... Não é, não. No exemplo não é assim, pá. Sim, mas é campanha... Mas é a campanha, o mesmo exemplo, não é? Tem que estar a dizer campanha, tem que estar a identificar o que é, não é? E se tu utilizares um parâmetro que é só teu, ok? E que só tu é que sabes, não é? Algo que corresponda só para ti, ok? Tu vais conseguir dar a volta, porque o sistema não pode remover todos os parâmetros. Então tu metes lá a dizer, isto não é uma tracking. E depois por exemplo, ao ID do cliente. Miguel, eu trabalho com isto, eu já sabendo destas questões da privacidade, estando a par disto, eu tenho com um cliente implementado este sistema exatamente por causa disso, porque antes da Apple o fazer, o Brave já o faz, há muitos anos não, para aí há um ano, mas já o faz, ok? Portanto, e a forma de dar a volta ao sistema, neste caso, reparem, eu estou a dizer a forma de dar a volta ao sistema não é para dar a volta ao sistema porque se o utilizador quer estar no modo privado, quer estar no modo privado por uma razão. Portanto, eu acho que essa não deve ser a forma. De definir a tua posição relativamente a estes assuntos. Tu acabaste de dizer que a privacidade para ti
é algo que, epá, Diogo, é só Não, contradições, bem Diogo. pelo contrário. É só contradições. Miguel, bem pelo contrário, eu estou exatamente a dizer o contrário, por isso é que eu estou a mencionar, caso contrário não dizia nada. Eu estou a dizer é que é para respeitar, ok? Mas também tem a visão do anunciante, não é? O anunciante também quer medir o seu retorno, ok? E desde que não estejam a identificar o utilizador, não é? Desde que não estejam a identificar o sistema que o utilizador esteja a usar, por exemplo, o IP, etc., vocês podem utilizar parâmetros que, respeitando a privacidade do utilizador, conseguem identificar o canal por onde o utilizador veio, por exemplo. Okay? E parâmetros próprios, criando um parâmetro próprio. Posso dar um exemplo, aquele que estávamos a dizer, não é? Marketing por idiotas igual Y. Okay? Portanto, por exemplo, para identificar utilizadores que vieram do marketing por idiotas. Okay? Isso é possível fazer porque é um parâmetro único. Okay? E então a ideia é essa, é que esses parâmetros vão ser muito difíceis de qualquer sistema no mundo remover, porque senão, imaginem, o Shopify deixava de funcionar. E o Shopify, imaginem as milhões de lojas que o Shopify não tem. O WordPress poderia deixar de funcionar se vocês estivessem a utilizar parâmetros, que também é possível utilizar o WordPress por parâmetros. Portanto, estão a ver, não é uma coisa tão fácil de solucionar e os browsers nunca vão entrar por aí, em princípio. A ver, vamos. Também tinha lido o contrário, que ele vai limpar. Bom, vamos ver. Certo? Vamos ver. Temos Tool of the Week. Acho que não. Não, mas também já vai longo. Também já vai longo. Então é isso. Muito bem. Caríssimos, chegamos ao fim do nosso episódio. Mais uma vez esperamos que tenham gostado. Já sabem que podem sempre subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. E agora estamos também aqui no YouTube. Temos toda a informação daquilo que falámos no nosso episódio disponível em marketingporidiotas.pt. Estão lá também os nossos episódios anteriores. E, como mencionei, o nosso grupo de WhatsApp podem aderir através do w.marketingporidiotas.pt. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana. Por isso, não percam o próximo episódio. Nós também não. Tchau. Tchau.